Nós, desde a semana passada, estamos estudando a vida de José, usando um livrinho chamado Vencendo as Crises, de Denis Kiziar. Esse livro, ele me foi indicado alguns anos atrás pelo meu irmão gêmeo. E depois, já aqui na igreja, pastor Roque, que foi pastor da Memorial de Teresópolis, também me indicou. Na semana passada nós falamos vencendo a herança familiar, herança que muitas vezes complica, traz trauma para a nossa vida. E nessa semana vamos falar sobre mal-entendidos. Poucas pessoas passaram por tão maus momentos quanto José por causa de mal-entendido. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 37. Eu vou fazer a leitura bíblica, Gênesis 37, de 3 a 18. Enquanto os irmãos acham o livro difícil de ser encontrado, o livro de Gênesis, primeiro da Bíblia, nossa irmã Maria das Graças, ela está agradecida, ela esteve internada nessa semana para resolver o problema da sua fístula. Ela faz hemodiálise 3 vezes por semana e houve um problema sério e ela foi internada, conseguiu resolver e ela está agradecida e pede oração, nós pela sua saúde, por esse tratamento contínuo que ela tem que fazer. Também nossa irmã Eva Cruz pede pela Regina, que vai viajar, e também, irmãos, nós vamos continuar orando pelos mês da música. Eu não quero atropelar, e às vezes a gente atropela. Domingo que vem nós vamos receber pela manhã o Coral Excelsior. O Coral Excelsior é um dos coros mais antigos, coros evangélicos mais antigos. Ele nasceu, se não estou enganado, em 1947 e foi um dos primeiros grandes coros das igrejas evangélicas do Rio de Janeiro. E nós vamos ter o privilégio de recebê-lo domingo que vem pela manhã no culto. Na segunda-feira nós vamos então participar do culto Dons e Talentos. O meu medo é termos muitos músicos aqui e eles cantarem para eles. Você é convidado, você será bem-vindo. Venha, traga um visitante, traga quem você quiser. Se você conhece um músico, não precisa ser crente, traga, porque nós estaremos celebrando o Dia do Músico, que é dia 22 de novembro. Vamos fazer no dia 20, segunda-feira, porque é um dia mais fácil o músico estar conosco. Então, lembre-se disso, é para você também. E dia 20 será um feriado. Segunda-feira que vem será um feriado. Nosso país é tão bom que tem inúmeros feriados maravilhosos. E mais um para você vir aos Dons e Talentos. Especialmente criou esse feriado para você poder vir tranquilo, tá bom? Dito isso, Gênesis 37, de 3 a 18, acompanhe-me aí na sua Bíblia, diz assim: Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais, pois ele lhes disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo e o meu feixe levantou-se, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe.
Irmãos, é para contar isso, irmãos. Há momentos que a gente deve ficar calado. Vamos voltar à leitura, irmãos. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou seu pai e seus irmãos, e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Então, seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu: estou aqui. Então, e disse-lhe Israel: vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? E ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: saíram daqui e eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã, e eles o viram de longe, e antes que ele chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar. Verso 26. E Judá falou a seus irmãos: de que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, não encostaremos a mão nele, pois ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. E quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou da cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para os seus irmãos, disse: o menino não está lá, e eu para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com sangue. Capítulo 39, vamos ler agora a partir do versículo 12. 39, 12 e 13. Então ela, pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Versos 19 a 21. Ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado: teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. Queira Deus abençoar a sua palavra. Esses são os textos de hoje. Ser mal entendido e injustamente criticado é uma das experiências mais dolorosas que nós podemos ter. Isso já aconteceu praticamente com todos nós. Se isso nunca aconteceu com você, se prepare, porque é possível que um dia isso aconteça com você. E alguns equívocos dessa natureza são facilmente resolvidos. Você rapidamente esclarece a situação. Mas há situações muito complexas, irmãos. Algumas amizades foram desfeitas sem que, na verdade, nenhuma parte tenha ofendido diretamente a outra. E tudo aconteceu, muitas vezes, foi um engano mal resolvido,
que acabou assumindo proporções maiores. Às vezes surgem conflitos assim no seio da família, só não acontece na sua, na minha acontece. Estou aqui porque pode ser que alguma família aqui seja igual à minha, e surgem então mal entendidos na sua família, que é bem pobrezinha como a minha. Na sua, eu sei, na grande maioria aqui, irmãos muito espirituais, isso não acontece. Mas muitas vezes mal entendidos assim surgem em igrejas, irmãos, no meio dos irmãos, e outras vezes em organizações, instituições, e esses mal entendidos, eles ficam fora do controle e dividem grupos. E acho que é por isso que a Bíblia tem muito a nos dizer sobre o uso da língua. Se você for a Tiago, meio-irmão de Jesus, ele diz assim em Tiago 1, pode botar ali, 3, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. E a palavra perfeito aqui, é a palavra para aquele Doberman que você comprou na feirinha, desse tamaninho, lindinho, e levou para casa, e começou a dar comida para ele, e ele foi crescendo, se tornou desse tamanhão, e cresceu tudo que tinha crescido, ele amadureceu tudo que ele precisava amadurecer. Se alguém consegue não tropeçar através da fala, é uma pessoa que amadureceu assim, se tornou maduro assim, cresceu e cresceu assim. Irmãos, mas no capítulo 3 de Tiago, ele diz assim: a língua é uma faísca que incendeia um bosque. A língua é como um leme que controla um navio. A língua é um mundo de maldade que contamina todo o corpo. Nós conseguimos adestrar todo tipo de animal, mas não adestramos a língua. E ele vai comparando a língua a uma série de coisas, um membro do nosso corpo pequenininho, e que se nós não tivermos controle, pode causar um grande incêndio. É isso que diz Tiago lá em Tiago 3. Mesmo assim, ser mal interpretado ou não compreendermos os outros faz parte da vida. Sem falar e já falando que Satanás sabe se intrometer muito bem nesta área, onde ele sabe que tem um campo aberto para gerar equívocos nos nossos corações. E o resultado disso é dor, confusão, vidas e ministérios arruinados, tá? Tudo isso resultado de más compreensões e mal entendidos. O autor desse livro, o autor é Denis Kiziar, o livro é Vencendo Crises. Ele conta de um pastor que tinha um seminário numa zona rural nos Estados Unidos, que se mantinha com muita dificuldade, mas havia um fazendeiro muito rico que se compadecia do pastor que dirigia a instituição, porque era um pastor pobre de maré de si, mas com um esforço muito grande, abria oportunidade para muitas pessoas rurais estudarem ali naquele seminário. Então ele financiava, sendo muito rico, ele financiava aquela instituição. Um dia ele foi fazer uma compra num comércio daquela cidade e conheceu o vendedor que disse que aquele pastor tinha um carro, aliás, tinha 2 calos muito grandes nos pés. Mas falou, ele tem 2 calos muito grandes, grandões mesmos.
E aí ele falou, se ele tem 2, e aquele fazendeiro ouvia mal, tinha problema de surdez, e ele ouviu 2 carrões, 2 carros muito grandes. Falou, esse pastor está me dizendo que não tem dinheiro, mas se ele tem dinheiro para comprar 2 carros muito grandes, eu vou parar de financiar o seminário dele. E deixou de financiar o seminário, porque confundiu calos com carros. E aí eles começaram a passar dificuldade, até que o pastor foi procurar o fazendeiro. Não, o senhor está muito bem de vida, mas eu não tenho 2 carros, eu não tenho nada. E descobriu que o assunto era os calos grandes que ele tinha no pé. Irmãos, então, irmãos, como lidar com equívocos? Como aprender a não entender mal os outros? E Paulo nos fala um segredo muito grande em Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Esforçando-vos diligentemente. Irmãos, Paulo está percebendo que nós precisamos fazer esforços nessa área. E olha o que ele diz, esforçando-vos diligentemente e há uma versão que diz cuidadosamente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí eu entro com José. José foi um homem mal entendido. E como resultado, ele experimentou muito sofrimento. Ele sofreu também porque ele errou. E às vezes nós sofremos nessa área porque erramos. Não sabemos controlar a nossa língua. E erramos, irmãos, e sofremos consequências dos nossos erros. Nós não temos todas as informações de como José reagiu a tudo isso, mas a Bíblia nos fala muito sobre esse assunto. Em Gênesis 37, nós observamos os enganos pelos quais José passou. Aos 17 anos, e 17 anos, irmãos, você ainda não tem toda a maturidade, né? 17 anos você tem às vezes muita disposição e às vezes você não sabe se controlar. Ele está pastoreando junto aos seus irmãos. E em Gênesis 37, de 12 a 14, Jacó manda José ver como estão seus irmãos. Aparentemente, havia alguma desconfiança de que eles pudessem estar envolvidos em alguma má conduta ética ou moral. Versículo 14, Gênesis 37, vá, veja seus irmãos e traze-me a resposta. Parece que Jacó mandou seu filho José apresentar um relatório sobre a conduta e as atividades dos manos, o que já lhe deixaria numa posição muito difícil, né? Ele ia lá como um bisbilhoteiro. Lembra-se quando o Jessé, pai de Davi, mandou Davi ir ver como estavam seus irmãos na guerra? E Davi chega lá na guerra contra os filisteus, em que Golias ridicularizava o exército do Senhor, e Davi interveio e começou a fazer pergunta, e o irmão falou, já vem você bisbilhotar, eu sei como você é. E a gente vê que a maneira como o irmão mais velho de Davi reagiu, a ida dele lá não foi boa. Acontece o mesmo com José, mas havia uma situação que fazia aquela maneira de José chegar ali se tornasse complicada, porque no verso 3, capítulo 37, já foi dito que Jacó amava mais a José, porque era filho da sua velhice, e não é dito aqui,
mas também porque da mulher que ele amava. E lhe deu uma túnica longa, irmãos. A Septuaginta diz que era uma túnica de várias cores, mas é a tradução da Septuaginta. A tradução nossa diz que era uma túnica longa, mas há um pormenor nisso. A túnica de José tinha mangas longas e ia até os tornozelos, enquanto a túnica normal de um trabalhador do campo possuía mangas curtas e ia só até os joelhos. Aquela túnica dada pelo pai significava um símbolo de distinção e superioridade, pois não era o tipo de roupa usada pelo trabalhador no campo, era a roupa usada para quem não ia trabalhar no campo, como se tivesse uma função superior. E então só a visão de José, com aquela túnica, já trazia amargura para o coração daqueles irmãos. Se ela fosse colorida, piorava um pouco mais, irmãos, né? E isso trouxe inveja. Invejavam José e desenvolveram uma grande animosidade, ojeriza, inimizade, hostilidade, coração fechado, criaram uma obsessão, uma má disposição para aturar José, uma obsessão por fazer qualquer coisa ruim por ele, por vingança. E aí fecharam seus corações para o irmão. E Jacó, talvez, eu não sei, Jacó era um cara esperto em muita coisa, né? Ele era tido o esperto, mas ele não percebeu como estava prejudicando aquele filho amado. Jacó ajudou que isso acontecesse e não percebeu que função ruim ele estava dando para o seu filho José. E José era vítima de tudo isso, irmão. Jacó ajudou os outros irmãos a nutrirem essa atitude negativa para com José. Quando você nutre uma atitude, uma disposição negativa sobre alguém, você deixa de ser objetivo e coloca muito daquilo que está já dentro de você, seus preconceitos, como disposição de enxergar alguma coisa negativa naquela pessoa que você fechou o coração. Algumas pessoas não falam nada, mas falam, e uma pessoa que se tornou um desafeto para elas. E se essa pessoa está falando, elas não falam nada, às vezes porque não tem oportunidade de falar, ou não podem falar, ou não fica bem falar, mas ficam ouvindo assim, olha lá, olha a cara dele, olha o que está dizendo, está parecendo, parece que, olha lá, olha que ridículo. E o sujeito vai ouvindo quietinho, mas aqui no coração vai zombando, ridicularizando, porque você já tem um e você não ouve a pessoa, você fechou o coração. Eu tenho para mim que era exatamente essa situação dos irmãos de José. Eu sei que isso não acontece com você, mas com algumas pessoas isso acontece. Não aqui, que nós somos todos crentes cheios do Espírito Santo. Irmãos, depois José não percebeu que contar os seus sonhos, e uns sonhos em que ele se mostrava como herói, como maravilhoso, como maioral, contar aqueles sonhos, irmãos, não ajudou nada. Se eu ouço aqueles sonhos, som dos irmãos, eu vou ser um daqueles que, esse cara é muito bom, deixa ele comigo.
Irmãos, eu sou muito malzinho, sabe? Os irmãos pensam que eu sou maravilhoso, eu sou malzinho. Eu fico me colocando na situação dos irmãos de José, eu acho que eu agiria como eles, infelizmente, irmãos. Mas contar aqueles sonhos só atrapalhou. Há algumas coisas que nós temos que aprender a ficar calados. E em casa também temos que aprender a ficar calados. Algumas coisas nós ficamos para nós, nem para a esposa você fala. Vou dizer isso para os irmãos. Evitamos a terceira guerra mundial dentro de casa quando nós sabiamente nos calamos, engolimos em seco e deixamos as coisas para nós. Guarde isso. E José, com 17 anos, não sabia disso. Aí contou os sonhos, só colocou mais gasolina nas chamas daquele ciúme deles. E aprenda a ficar quieto. Algumas coisas são só para nós e para o nosso coração. E algumas guerras dentro do lar vêm porque nós não ficamos calados. Com preconceitos diante de uma pessoa a quem fechamos o coração, nós estamos predispostos a torcer tudo o que ela diz, tudo o que ela faz. É assim. Aí os motivos, as motivações são julgadas. Aí não há mais espaço para esclarecimentos. Nós não queremos ouvir, nós já sabemos a nossa verdade. E se são muitas as pessoas envolvidas, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, como eram muitos os irmãos de José, um vai alimentando, retroalimentando, com suposições ruins, falsas e mais, e aí eles se acabam nutrindo os seus maus sentimentos e convencendo-se cada vez mais e mutualmente de que eles precisam agir de uma maneira má. E foi assim que aconteceu. Então, quando os irmãos de José veem-no de longe, antes mesmo de ele chegar perto, começam a conspirar em assassiná-lo, como nós lemos. Nem sequer lhe deram oportunidade de explicar qualquer coisa. Inveja, animosidade, ódio, e como consequência disso, a disposição e a decisão de assassinar o irmão. Irmãos, há pessoas que não querem entender a gente. Há pessoas que já fecharam seus corações para você. E elas não vão entender, porque elas estão de corações fechados, com seu coração fechado. Saiba disso. Já estão com suas cabeças feitas, e não importa quanto você tente, diga ou faça, seus sentimentos não mudarão. Mais tarde, há um outro engano e equívoco e maldade na vida de José. E esse segundo que eu li no capítulo 39 foi de uma consequência dolorosíssima, está em Gênesis 39. A Bíblia diz que José foi muito favorecido por Potifar, por ter se provado um homem íntegro e hábil. E um dia, e ele administrava muito bem a casa de Potifar. E um dia, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, mas sem sucesso. E Potifar acaba lançando José no cárcere. Nós lemos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ficou barato para José. E a gente entende que ficou barato porque no versículo 31 do capítulo 39 é dito assim: e a mão do Senhor era com José. Porque nas condições normais de temperatura e pressão, uma acusação dessa, o que seria? Morte. Mas por que Potifar não matou José? Talvez
por causa de muitas experiências em que ele pôde ver a integridade de José. E também por causa da mão de Deus sobre José. E talvez ele soubesse ou imaginasse alguma coisa sobre o caráter da sua mulher. Mas aí é Renato fazendo uma ilação sobre isso. O certo é que José enfrentou mais uma vez a experiência amarga e frustrante de ser enganado, julgado e condenado sem ter oportunidade de se explicar. E essa semana que passou, eu estava diante da TV e no jornal aparecia uma senhora que foi isentada de um crime na semana passada. Ela tinha sido acusada de ter participado na morte de uma criança e foi condenada a 31 anos. E agora a justiça reconheceu que ela não participou daquele homicídio. Eu vendo aquela reportagem, irmãos, 31 anos, né, de condenação por um crime que ela não cometeu. Difícil, né, irmãos? Muito difícil, né? Em São Paulo, anos atrás, os donos de uma escola foram condenados por algo que eles não fizeram. Por inveja, eles foram falsamente acusados que estavam tratando as crianças de uma maneira assim, e perderam a escola, seus nomes foram para o beleléu, injustiças sobre injustiças, e até que a justiça tardiamente reconheceu que eles foram vítimas de maledicência e falsas acusações. A mídia, os meios de comunicação, foram os primeiros a acusarem aqueles homens, aquela família. E você acha ainda que você já foi mal interpretado, que o levaram a mal e trataram você de uma maneira enganosa por causa de uma má intenção? Isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu com você, eu disse, se não aconteceu, levante a mão para o céu e agradeça. Mas é bem possível que um dia isso aconteça com você. Ninguém aqui está livre disso. Quais são os passos bíblicos que você deve dar quando surgem equívocos a seu respeito? São sugestões que nós vamos dar para serem tomadas na dependência do Espírito de Deus, com a compreensão de que hoje ou nunca essas minhas decisões eles podem não trazer os resultados que eu espero. Mas se nós fizermos o que eu quero sugerir aqui, o que Deus espera de nós, isso vai trazer uma coisa que ninguém pode roubar: paz ao nosso coração. Então você pode ser mal compreendido e ser injustamente acusado e injustamente condenado a alguma coisa. Mas se você tomar algumas dessas decisões que eu quero relatar, isso vai trazer paz ao seu coração. Primeira coisa, quando somos alvos assim de mal entendidos, certifique-se de que os equívocos são inevitáveis. Alguém em algum lugar, alguma vez, irá interpretá-lo mal. Alguém aqui já foi mal interpretado em alguma circunstância? Levante a sua mão aí. Vários irmãos, né? Eu estou com a mão levantada, não é só para dar o exemplo não, mas já fui muito mal interpretado, né? E
você pode contar com isso. Mas vamos ler 1 Pedro 4:12. Juntos? Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Isso, se é verdade, mal entendidos podem acontecer conosco. Isso acontece certamente com quem está em posição de liderança. Um líder deve aprender a lidar com equívocos, enganos, e se não aprender a lidar com isso, esses equívocos e esses enganos o destruirão. Jesus foi a pessoa mais mal compreendida que já viveu e ainda assim nunca reagiu negativamente. Há uma velha piada que numa classe de escola dominical, numa situação de uma igreja muito simples, havia um professor de escola dominical e muito humilde, poucos recursos culturais, mas crente, e perguntaram quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, e ele respondeu: os fariseus eram os que farejavam Jesus e os saduceus os que saduziam Jesus, né? Isso é piada antiga, né? Eu não sei se os saduceus saduziam Jesus, mas que os fariseus farejavam Jesus. Vá para o Evangelho e você vai ver os fariseus volta e meia farejando Jesus. Por que ele curou no sábado? Dá glória a Deus, esse homem é pecador. E você vai encontrar os fariseus farejando e criando muita, desculpe a expressão, quizumba com Jesus. Jesus foi a pessoa mais mal compreendida que já viveu. Quando ele foi crucificado, diziam, ele não falou que em 3 dias reconstruía o templo, e ele estava falando do corpo dele, que eles iam matá-lo e em 3 dias estava levantado, mas eles começaram a torcer as palavras de Jesus, se tornaram especialistas nisso. Então Jesus foi a pessoa mais mal compreendida que já viveu e ainda assim, pasme, nunca reagiu negativamente. Leiam comigo 1 Pedro 2:23, olha o que diz Pedro: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o que Jesus fazia, ele entregava-se àquele que julga retamente. Então, primeira coisa, certifique-se de que os equívocos são inevitáveis. Algumas pessoas, talvez, diante de algumas circunstâncias, não compreenderão você, não compreenderão o que você disse, os seus atos, eles são inevitáveis. Em segundo lugar, identifique a fonte do equívoco. E aí eu queria ler com vocês um texto bíblico, Efésios 6:12, vamos ler? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, irmão. Às vezes Satanás está usando determinada pessoa, às vezes ele usa um indivíduo para provocar confusão, para provocar mal entendidos, e ele se alegra muito quando ele consegue destruir a unidade do corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. E uma das maneiras é criar e perpetuar enganos entre os crentes. Em lutas espirituais, as nossas armas não podem ser carnais, mas espirituais, que Deus colocou à nossa disposição, a fim de que resistemos ao diabo. E se você quiser saber
que armas são essas. Vá lá, Efésios 6, de 10 a 20, e você vai ter o capacete, você vai ter, Paulo está diante de um soldado romano, e ele então aplica, e ele diz, a espada do Espírito, e ele fala do capacete da salvação, ele fala de proteger a cabeça, proteger a nossa mente dos dardos inflamados do maligno. Como o diabo adora isso. Aí, lembra aquela velhinha lá da Praça é Nossa, que ouvia tudo errado? Ah, como ele é especialista nisso. Você disse uma coisa e é traduzida por outro. Dardos inflamáveis, e você fica com raiva do irmão, e você fica irado, e você diz, deixa comigo. E aí você vai fazer um monte de besteira, porque seu capacete não está protegido, irmãos. A Bíblia, a oração, fé, tudo isso são armas espirituais para nós enfrentarmos essas coisas. Terceiro lugar, tem que ser rápido, que minha esposa falou para mim que eu estou demorando muito nesses estudos. Qualquer coisa, falem com ela, tá? Em casa as coisas vão ficar difíceis. Estou mexendo. Ela disse que eu vou ser mal entendido. Orem por mim, irmãos. Orem por mim. Eu estou brincando, irmãos. Não se torne defensivo, não reaja na carne. Eu me lembro, irmãos, e já falei isso aqui, eu fui muito abençoado quando um dos meus chefes foi o pastor Samuel Mitz. Ele estava procurando lugar onde morar e ficou 4 meses na minha casa convivendo conosco. Nós tínhamos uma casa grande e ele ficou lá e foi muito bem-vindo. E ele me adotou como filho dele. Ele tinha filhos até mais velhos que eu e nos adotou. Eu, Jane, adotou Guilherme como neto. E foi muito bom, como eu aprendi com aquele homem, um homem de oração. E um dia ele me contou a história dele como executivo da Junta de Missões Nacionais, que às vezes ele encontrava, e alguns, naquele tempo tinha telefone era caríssimo, você ligar, fazer interurbano era muito caro. Não é isso? Então você evitava fazer interurbano. Então os missionários de longe, eles estavam com problemas e eles não conseguiam ligar para resolver o problema, então mandavam cartas e às vezes já estavam esperando, os meios de comunicação não eram bons, e aí eles ficavam às vezes zangados e mandavam as cartas mal criadas para o secretário executivo. E ele falou que lia aquela carta, ficava com a raiva, pegava papel, botava na máquina de datilografia, era assim naqueles tempos, e escrevia uma carta tão ruim quanto recebeu, só que em sentido contrário. E aí ele foi percebendo que ele, em vez de resolver os problemas, ele piorava os problemas. E aí ele começou na mesa dele, ele botou uma frase que ele lia, você age ou reage? E depois ele colocou um lugar para ele depositar para cartas mal criadas. E ele criou uma norma que cartas mal criadas ele só respondia 7 dias depois de tê-la lido pela primeira vez. E aí ele lia uma segunda vez, no terceiro dia lia uma terceira vez, no 4º dia ele já não estava tão furioso, e no 5º dia ele já estava pensando em como ia resolver aquele problema. Ele falou que no 7º dia ele disse, meu querido irmão, e aí ia resolver todos os problemas sem estar com raiva. E ele falou, Renato, alguma coisa ruim você não responda, bota lá, espere passar essa emoção e você vai responder muito melhor. Irmãos, e essa e outras lições Samuel Mitz passou para mim, irmãos. E então, a reação mais natural quando somos mal interpretados e não
conseguimos resolver os problemas é ficarmos na defensiva. Quando nos tornamos defensivos, o problema duplica, porque algumas feridas se aprofundam e outras surgem. Então, deixe que as emoções se acalmem. Assim poderemos ser mais objetivos e operarmos pelo poder do Espírito. E aí eu vou citar alguns textos bíblicos que se encaixam nisso. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, ler todos os dois. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas reações nossas, como crentes, para o bem, às vezes bem pessoal, bem da família, bem da igreja, não podem ser na carne, não é por força, tem que ser pelo Espírito, irmãos, tem que ser com a ação do Espírito de Deus no nosso coração, não por força, nem por violência, diz uma versão, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Olha o que diz Tiago 1, 19 e 20. Vamos lá? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A palavra pronto aí é a palavra táxi, tá? Uma curiosidade. Táxi é um meio de transporte rápido, pelo menos era naqueles dias, né? Hoje demora um pouco mais. Mas vamos lá, talvez isso seja bom a gente lembrar. Está dizendo para a gente não ser rápido. Mas prestem atenção, você está sendo alvo de um engano, mal interpretação. Examine o seu coração em quarto lugar. Talvez você só tenha dado uma informação parcial. É provável que você tenha dito a verdade, mas não na hora e do modo apropriado. Eu gosto de um relato que eu li, um casal estava querendo marcar casamento naquela igreja, o pastor fazia casamento misto, e o rapaz não era crente, e eles foram lá no domingo à tarde conversar com o pastor, no gabinete pastoral, querendo marcar o casamento, e o pastor olhou para o rapaz e falou assim: cara, acho que eu conheço você. Ele falou: conhece, pastor, o senhor joga bola comigo todo sábado, ontem mesmo o senhor jogou? Eu joguei, inclusive ontem, o senhor entrou duro em mim, eu reclamei, e o senhor falou assim: futebol é para homem, meu chapa. Aí falou: eu falei isso? Falou. Quem fala essas coisas não se lembra, mas quem ouve essas coisas não se esquece, irmãos. Ainda mais um pastor falando futebol é para homem. Essa não foi minha não, irmãos, mas eu joguei muita bola e era nervosinho, tá? Então é provável que você tenha dito uma verdade, mas não na hora e nem do modo apropriado, e não se lembra, porque às vezes as coisas que nós falamos e fazemos nós não nos lembramos. É possível que haja algumas deficiências em seu caráter que Deus esteja tentando revelar através dessas encrencas. Vou repetir isso. É possível que que haja algumas deficiências em seu caráter que Deus esteja tentando revelar a você através dessas experiências ruins, dessas encrencas que você está passando. Então não perca o benefício do autoexame, examinar o seu coração, não perca a oportunidade de crescer. Faça o que o Salmo 139, 23 e 24 diz. Vamos ler todos juntos? Olha o que Davi disse, juntos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho certo. Salmo 139, versículos 23 e 24. Então, sonde o seu coração. Você está passando por esses momentos difíceis. Tente perceber se não houve alguma falha de vocês. Quando Jesus fala em Lucas 17, se alguém pecar contra ti, vai contra ele, vá diante dele, repreenda-o. Antes de dizer isso, ele diz assim: cuidado. Há uma versão que diz: acautele-se, para que você, indo à pessoa, não piore a situação. Vá lá, mas olha o que você vai dizer, porque dependendo de como você for, as coisas vão piorar. E aí ele diz: se o seu irmão ouvi-lo, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, chame 2 ou 3, e eles vão lá. Se não ouvir, vai à igreja. E esse é o mandamento mais desobedecido pela igreja. Nós botamos na rede social, nós falamos com o pastor antes de falar com aquele que nos ofendeu, e não vamos ao nosso irmão falar a 4 olhos aquilo que nos prejudicou. Se teu irmão pecar contra ti, eu gosto disso, seu irmão, crente como você, quer crescer na fé como você, tem um compromisso de fé como você, tem uma experiência de salvação como você, está vivendo uma vida, querendo viver uma vida obediente a Deus como você, e pode prejudicá-lo, e pode ofendê-lo, e pode pecar contra você. Se algum irmão pecar contra você, nós nos convertemos e nos tornamos, e não nos tornamos anjos, continuamos humanos, falhos, e muitas vezes falhamos, e Jesus não nega a humanidade de ninguém. Se o teu irmão pecar contra ti, é possível que isso aconteça, e então, se isso acontecer, olha o que Jesus diz, então esclareça qualquer impressão ou mensagem errada. E não poucas vezes, irmãos, você vem contar um problema para ele: poxa, você falou uma coisa comigo que eu não gostei, meu irmão, poxa, aquilo me fez tão mal, e ele vai relembrar a você o que aconteceu antes, que você não lembra. Ah, mas você não se lembra o que você me disse antes? Não. E aí é para que haja um pedido de desculpa de um ou de outro ou de ambos, e que aquilo acabe numa sinfonia, irmãos. É assim. Então, esclareça qualquer impressão errada que haja nessa mensagem. E aí nós encontramos Deus dando essas 2 orientações. Olha as orientações, vamos juntos, Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos lá, a Mateus 5, 23, 24, Sermão do Monte. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Presta atenção, por favor, o texto não diz: se você tem alguma coisa contra teu irmão, vá. Mas se teu irmão tem alguma coisa contra ti, a nossa parte é obedecer e ir. A iniciativa é nossa. Tenha satisfação perante Deus de saber que fez todo o possível para esclarecer o equívoco e restaurar aquele relacionamento. Nós não podemos fazer com que as pessoas vivam em paz conosco, mas podemos e devemos fazer todo o possível para estarmos em paz com elas, esforçando-vos diligentemente, cuidadosamente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, Efésios 4:3. 6º lugar,
avalie o equívoco e aprenda. Vou ler 2 provérbios, por favor. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Irmãos, Provérbios 13, 18 e Provérbios 15, 31 e 32. Que vergonha, irmãos, é passarmos por uma experiência difícil e não aprendermos nada com ela. Que desperdício. E aí a pergunta é, o que eu fiz que poderia ter sido feito diferente? Qual foi o princípio bíblico que eu negligenciei? E o que eu posso aprender com isso? 7º, deixa eu terminar. Olha o que diz: Deus dá graças aos humildes. Lembre-se disso, irmãos. Olha lá, olha para o texto bíblico. Antes, Ele dá maior graça pelo que Deus diz. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6, irmãos. Qualquer experiência que evidencie as nossas limitações pode se tornar, irmãos, uma experiência de grande proveito. Às vezes nós somos humilhados porque erramos, e aí Deus nos oferece maior graça. O seu amor e graça se aprofundam em você, e o Senhor então finalmente poderá atuar em sua vida como em nenhuma outra circunstância já atuou, porque Ele trabalhou no seu coração ferido, e você agora está aberto para ouvir a voz de Deus. Aí nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, vamos ler todos juntos? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Preste atenção que ele diz, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Isso tudo se encaixa no nosso tema, irmãos. Último lugar, irmãos, entregue a situação ao Senhor e aprenda a descansar nele. Olha só, vamos ler juntos, irmãos, Salmo 55, 22, que eu aprendi cantando na escola bíblica dominical de criança, irmãos. Vamos juntos? Confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo será abalado. Coro da minha igreja cantava um hino com essa letra, e eu aprendi isso também com essa letra. Confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus é a nossa suprema defesa, irmãos. Deus tem maneiras e o tempo certo para lidar com os mal entendidos. Então lembre-se sempre, quem escreve o último capítulo é Deus. E a gente pode olhar para a história de José. Quem escreveu o último capítulo foi Deus, e José foi honrado. Não fique deprimido, coragem. Deus honrará aquele que deseja obedecê-lo e buscar uma solução bíblica. Então, meu querido irmão, coloque tudo isso nas mãos de Deus, espere pela ação do Senhor, Ele é o nosso grande defensor. Que Deus nos abençoe. Antes de passar, mais dois, não temos mais dois? Próxima semana, além do dia
do músico aqui, dia 20, dons e talentos. Nós temos também o dia da ação de graças, na quarta-feira que vem. Traga o seu motivo de gratidão e venha agradecer a Deus conosco a promoção da ação social da igreja. E por fim, irmãos, próximo capítulo, como lidar com as adversidades. Que Deus nos abençoe.